Você já imaginou um experimento tão perigoso que poderia ter acabado com o mundo inteiro? Tipo, apertar um botão e a Terra vira poeira espacial? Acontece que a história da ciência tem alguns capítulos bem tensos assim. Hoje, vamos mergulhar fundo nos experimentos científicos mais arriscados de todos os tempos. Aqueles que desafiaram a ética, colocaram vidas em risco e até flertaram com o apocalipse. Prepare-se, porque vamos desvendar segredos obscuros da ciência, encarar dilemas éticos e, quem sabe, ter uns pesadelos com buracos negros. Isso vai mexer com sua cabeça. Década de 1940, a Segunda Guerra Mundial está em pleno andamento, e no deserto do Novo México, um grupo de mentes brilhantes está prestes a mudar o curso da história, e talvez destruir o planeta no processo. Estamos falando do Projeto Manhattan, a corrida para construir a primeira bomba atômica. Agora, imagine a pressão. Os cientistas, liderados por figuras como Robert Oppenheimer e Edward Teller, sabiam do poder destrutivo que tinham em mãos. Mas havia uma questão ainda mais assustadora. E se a explosão da bomba fosse tão intensa que incendiasse a atmosfera da Terra? A hipótese era a seguinte: a energia liberada pela bomba poderia fornecer a energia de ignição para uma reação em cadeia descontrolada na atmosfera. Seria como acender um fósforo dentro de um tanque de gasolina cósmica. E o pior, ninguém tinha certeza absoluta de que isso ia acontecer. Em 16 de julho de 1945, no deserto da Jornada del Muerto, a primeira bomba atômica foi detonada no teste Trinity. A explosão foi muito mais poderosa do que o esperado, criando uma nuvem em forma de cogumelo que se estendeu por quilômetros no céu. Mas a atmosfera não entrou em combustão. A Terra não foi incinerada. Tínhamos sobrevivido. O Projeto Manhattan nos lembra de que a ciência, assim como a natureza, pode ser imprevisível e perigosa. Se você pensa que o risco de um apocalipse nuclear é assustador, prepare-se para uma face ainda mais sombria da ciência: a exploração humana em nome do progresso. Nosso próximo caso nos leva ao estado do Alabama, Iowa, palco de um dos experimentos mais antiéticos e cruéis da história da medicina, o estudo de sífilis de Tuskegee. De 1932 a 1972, um grupo de 600 homens negros, em sua maioria agricultores pobres e analfabetos, foram usados como cobaias humanas em um estudo sobre a sífilis. E o pior, eles não sabiam que estavam doentes, nem que estavam participando de um experimento. Os pesquisadores do Serviço de Saúde Pública do Ohio prometeram tratamento médico gratuito, alimentação e seguro de vida para aqueles que se voluntariassem. Mas, na verdade, os homens nunca receberam tratamento real para a sífilis. Mesmo quando a penicilina se tornou o tratamento padrão para a doença, na década de 1940, os pesquisadores impediram que os participantes do estudo a recebessem. Eles queriam observar a progressão natural da doença, sem intervenção, mesmo que isso significasse condenar homens a uma morte lenta e dolorosa. O estudo de Tuskegee só veio à tona em 1972, quando um artigo no Washington Star expôs a verdade chocante. A indignação pública foi imediata. O estudo foi encerrado, mas o estrago já estava feito. O legado de Tuskegee é uma mancha indelével na história da medicina. A Guerra Fria, um período marcado pelo medo da aniquilação nuclear, também foi palco de outro tipo de experimento aterrorizante: a exposição humana à radiação. Enquanto o ZBO e a União Soviética se enfrentavam em uma corrida armamentista nuclear, cientistas de ambos os lados buscavam entender os efeitos da radiação no corpo humano. E para isso, eles não hesitaram em usar cidadãos comuns como cobaias. No Zapasivosnewa, um dos casos mais chocantes aconteceu no Hospital Geral de Massachusetts, onde, entre 1946 e 1956, pesquisadores injetaram urânio em pacientes com câncer terminal sem o seu consentimento informado.
Outro caso revoltante ocorreu no hospital da Universidade Vanderbilt, onde na década de 1940, mulheres grávidas receberam doses de ferro radioativo, sem saberem dos riscos potenciais para elas e seus bebês. Na tenebrosa Operação Green Run, realizada em 1949, o governo dos Iquequezero liberou iodo radioativo na atmosfera no estado de Washington, contaminando plantações e leite que foram consumidos pela população local. Esses experimentos, realizados sob o manto do segredo e da segurança nacional, deixaram um rastro de doenças e mortes. Muitas vítimas desenvolveram câncer, sofreram mutações genéticas e tiveram filhos com malformações congênitas. Somente na década de 1990, com a abertura dos arquivos da Guerra Fria, a extensão da barbárie veio à tona. Os experimentos de radiação humana durante a Guerra Fria são um lembrete sombrio do lado obscuro da ciência. Eles nos mostram como a busca pelo conhecimento, quando desprovida de ética e compaixão, pode se transformar em uma arma contra a própria humanidade. E se te dissessem que, em pleno século XXI, a ciência correu o risco de criar um buraco negro capaz de engolir a Terra? Parece roteiro de filme catástrofe, mas essa foi a preocupação real de muitos cientistas e leigos quando o Grande Colisor de Hadrons, LHC, entrou em operação em 2008. O LHC é a maior máquina já construída pelo homem. Um túnel de 27 quilômetros de circunferência, localizado na fronteira entre a França e a Suíça, onde partículas subatômicas são aceleradas a velocidades próximas à da luz e colidem em energias inimagináveis. O objetivo? Recriar as condições que existiram nos primeiros momentos após o Big Bang, desvendando os segredos da matéria escura, da energia escura e da própria origem do universo. Mas e os riscos? Antes mesmo do LHC ser ligado, algumas pessoas temiam que as colisões de partículas de alta energia pudessem criar mini buracos negros, objetos extremamente densos com uma força gravitacional tão intensa que nem mesmo a luz pode escapar. O medo era que esses mini buracos negros, ao invés de evaporarem rapidamente como previsto pela física teórica, começassem a crescer descontroladamente, engolindo tudo ao seu redor, até consumir a Terra por completo. A comunidade científica se dividiu. Enquanto a maioria dos pesquisadores argumentava que os mini buracos negros, caso fossem criados, seriam inofensivos e evaporariam instantaneamente, outros não estavam tão certos. A polêmica chegou aos tribunais, com ações judiciais tentando impedir o funcionamento do LHC. A imprensa, é claro, adorou a história. Manchetes apocalípticas anunciavam o fim do mundo, alimentando o medo e a incerteza. Mas em setembro de 2008, o LHC foi finalmente ligado. E, para alívio da humanidade, a Terra não foi engolida por um buraco negro. Os cientistas continuam a estudar as colisões de partículas no LHC, buscando respostas para as grandes questões sobre a natureza do universo. O caso do LHC nos mostra como a ciência de ponta pode ser assustadora, nos confrontando com o desconhecido e com a possibilidade de consequências imprevisíveis. Do Projeto Manhattan aos experimentos de radiação humana, passando pela busca por respostas no coração da matéria com o LHC, percorremos um caminho tortuoso pelos experimentos científicos mais arriscados da história. Mas o que nos leva a arriscar tanto? O que nos impulsiona a desafiar os limites do conhecimento, mesmo que isso signifique flertar com o apocalipse? A resposta é simples: a curiosidade, a necessidade humana inata de entender o mundo ao nosso redor, de desvendar os mistérios do universo. Essa sede por conhecimento que nos impulsionou desde os primórdios da civilização, nos levando a explorar novos continentes, a desvendar os segredos da vida e a alcançar as estrelas. Mas a história nos ensina que a curiosidade sem limites pode ter um preço alto, que a busca pelo progresso científico precisa caminhar lado a lado com a ética, a responsabilidade e o respeito pela vida em todas as suas formas.
Afinal, de que adianta desvendar os segredos do universo se nos tornamos os destruidores do nosso próprio planeta, da nossa própria espécie? E aí, qual desses experimentos você achou o mais assustador? Aquele que te fez questionar a sanidade da humanidade? Conta pra gente nos comentários. E não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal para mais histórias incríveis da ciência e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que adora uma boa teoria da conspiração.